Imagine olhar para o relógio da história e perceber que os ponteiros estão correndo mais rápido para a maior superpotência que o mundo moderno já conheceu. Longe dos discursos ufanistas e das promessas de campanha, os dados de inteligência estratégica apontam para uma transformação silenciosa, mas profundamente avassaladora, na geopolítica global contemporânea. As engrenagens que sustentaram a supremacia ocidental por mais de um século estão rangendo sob o peso de crises internas incuráveis e do avanço implacável de novos competidores no tabuleiro internacional. Não se trata apenas de uma flutuação econômica passageira ou de uma troca rotineira de liderança partidária em Washington, mas sim de um reordenamento tectônico completo da civilização. Enquanto a maioria das pessoas consome o ruído diário das redes sociais, analistas de riscos geopolíticos observam o esvaziamento progressivo da influência que os Estados Unidos exerciam sobre o comércio e as decisões globais. Os portos que outrora transportavam exclusivamente manufaturas americanas agora operam como nós logísticos de uma teia controlada por capitais asiáticos que avançam sem disparar um único tiro. O sentimento de invencibilidade que moldou as gerações do pós-guerra está sendo testado ao limite por uma realidade incômoda que bate à porta do homem comum. O cidadão de Nova York ou de Chicago começa a perceber que os sinais de fadiga estão impressos na infraestrutura urbana e na perda do poder de compra real. A história nos ensina que nenhum império avisa quando vai começar o seu processo de retração definitiva, preferindo camuflar seus sintomas até que a ruptura se torne inevitável para todos. Quando a Grã-Bretanha controlava as rotas marítimas no século XIX, ninguém imaginava que 2 guerras mundiais seriam suficientes para transferir o bastão do comando global para o outro lado do Atlântico. Hoje, assistimos a um espetáculo assustadoramente semelhante, onde os velhos mecanismos de coerção econômica e militar já não produzem os mesmos resultados práticos de outrora. Países periféricos que antes se curvavam imediatamente às sanções da Casa Branca agora encontram alternativas robustas fora do circuito tradicional do dólar. O enfraquecimento de uma superpotência não ocorre por meio de uma invasão cataclísmica imediata, mas sim através de uma sucessão de pequenas concessões e de uma erosão institucional crônica. Cada vez que uma rota comercial importante adota uma nova divisa ou uma aliança estratégica regional prescinde da chancela americana, o edifício do império perde um de seus tijolos fundamentais. O observador atento consegue enxergar que os discursos inflamados sobre a defesa da democracia global escondem uma profunda ansiedade diante da perda de controle prático. As linhas de suprimento globais, que antes operavam sob a garantia da Marinha Americana, estão sendo redesenhadas para atender aos interesses de Pequim e de seus aliados. O mundo está testemunhando o esgotamento do modelo de globalização que foi desenhado à imagem e semelhança dos interesses corporativos norte-americanos desde o fim da Guerra Fria. O livre mercado, que antes servia como a ferramenta perfeita para a expansão do soft power ocidental, transformou-se em uma avenida de mão dupla por onde trafegam os competidores mais agressivos. A transferência maciça de capacidade fabril para o Oriente nas últimas décadas esvaziou o coração industrial da América, deixando um rastro de desemprego e ressentimento social. Esse erro de cálculo estratégico histórico criou uma dependência mútua perigosa, onde o antigo mestre agora depende do fornecimento constante de seu maior rival. Assistimos ao surgimento de uma arquitetura financeira paralela que contorna ativamente as restrições impostas pelas instituições financeiras tradicionais sediadas em Washington e na Europa Ocidental. O uso político do sistema de pagamentos internacionais acabou acelerando a busca por autonomia por parte de nações que temem sofrer o mesmo congelamento de ativos no futuro. O resultado prático dessa desconfiança generalizada é o fortalecimento de blocos alternativos que criam suas próprias regras de engajamento econômico à margem do Ocidente. A velocidade com que essas alternativas estão sendo adotadas surpreende até mesmo os planejadores do Pentágono, que viam o dólar como uma arma de dissuasão indestrutível. A tensão crescente nos mares da Ásia Oriental e nas fronteiras da Europa Oriental serve como um termômetro preciso da temperatura geopolítica desta nova era que se inicia. Onde antes imperava o medo de uma retaliação imediata e devastadora, hoje existe o cálculo frio de risco por parte de potências revisionistas que testam os limites americanos. Os recados diplomáticos tornaram-se mais ríspidos e as demonstrações de força militar já não provocam o recuo automático dos adversários de Washington. Essa mudança de comportamento sinaliza que a percepção de fraqueza é real e está orientando as decisões de governos em todo o planeta.
A ilusão de que o século XXI pertenceria eternamente aos Estados Unidos começa a se dissipar diante de gráficos econômicos que apontam uma convergência inevitável de PIB. A liderança tecnológica, que sempre foi o escudo protetor da prosperidade americana, está enfrentando uma competição feroz no campo da inteligência artificial e da computação quântica. Cientistas formados nas melhores universidades americanas estão regressando aos seus países de origem, levando consigo o conhecimento acumulado que impulsionará as indústrias do amanhã. Essa fuga de cérebros reversa é um dos indicadores mais alarmantes e menos comentados sobre a perda de dinamismo da sociedade americana. Ao analisarmos a situação das grandes metrópoles dos Estados Unidos, o cenário de degradação social contrasta violentamente com o brilho dourado de Wall Street e do Vale do Silício. A crise dos opioides e o aumento exponencial das populações de rua são reflexos visíveis de um tecido social que está se esgarçando de maneira preocupante. Uma nação que não consegue garantir a estabilidade interna e a coesão de seu próprio povo dificilmente manterá a projeção externa de sua autoridade moral. A desconfiança mútua entre as diferentes classes e regiões do país paralisa o processo decisório e impede a execução de reformas de longo prazo. Os paralelos com o Império Romano tardio deixaram de ser meras metáforas acadêmicas para se tornarem descrições realistas de um processo de esgotamento material e espiritual. A busca incessante por manter guarnições militares em todos os cantos do globo drena recursos preciosos que deveriam ser aplicados na modernização da infraestrutura doméstica básica. Pontes centenárias, redes elétricas obsoletas e sistemas de transporte público deficientes revelam as prioridades distorcidas de uma liderança que prioriza o império em detrimento da pátria. Essa contradição interna cria um abismo intransponível entre as aspirações da elite globalista e as necessidades reais da população trabalhadora. A estabilidade do mundo atual repousa sobre uma fundação de areia que pode ceder ao menor sinal de um choque sistêmico no mercado de títulos da dívida americana. Se o resto do mundo decidir que o fiador da ordem global já não possui a capacidade de honrar seus compromissos, o colapso será imediato. Estamos vivendo os momentos finais de uma calmaria artificial, sustentada pela inércia histórica e pelo medo generalizado do desconhecido que virá a seguir. A transição de poder que está ocorrendo diante dos nossos olhos moldará a vida de cada indivíduo nas próximas décadas de forma irreversível. Não se trata de torcer pelo declínio ou pela permanência do status quo, mas sim de encarar friamente a realidade dos fatos geopolíticos e estruturais. A América está descobrindo que o poder não é uma propriedade permanente, mas sim um fluxo que se desloca em direção à eficiência, à disciplina e ao planejamento de longo prazo. À medida que avançamos neste documentário, as peças desse quebra-cabeça complexo começarão a se encaixar, revelando uma imagem assustadora do futuro próximo. Prepare-se para compreender os mecanismos ocultos de uma transformação histórica que a grande mídia tenta suavizar, mas que os números insistem em escancarar. Para compreendermos a profundidade da queda atual, precisamos retornar ao momento exato em que os Estados Unidos transformaram o planeta em seu quintal estratégico e econômico. O ano era 1945, e enquanto a Europa e a Ásia estavam reduzidas a escombros fumegantes, as fábricas americanas operavam em capacidade máxima. Com mais da metade do produto interno bruto mundial concentrado em suas mãos e detendo o monopólio da tecnologia nuclear, Washington redesenhou o mundo. O Acordo de Bretton Woods selou o destino das nações ao estabelecer o dólar como a moeda de reserva global indiscutível, lastreada diretamente no ouro. A Pax Americana não foi construída apenas com a força bruta dos exércitos, mas sim através de uma engenharia institucional sofisticada que mascarava o domínio sob o manto da cooperação. A criação da Organização das Nações Unidas, do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional garantiu que as regras do jogo global fossem escritas em inglês. Qualquer nação que desejasse participar do comércio internacional precisava aceitar os termos estabelecidos pelo Departamento de Estado americano, sob pena de isolamento total. Esse arranjo permitiu aos Estados Unidos exportar sua inflação e consumir os recursos do mundo pagando com papéis que eles próprios imprimiam sem restrições. A cartada de mestre que consolidou esse domínio ocorreu na década de 70, quando o presidente Richard Nixon rompeu unilateralmente o lastro do dólar em ouro, criando o sistema do petrodólar. Ao fechar um acordo estratégico com a Arábia Saudita,
a América garantiu que todo o petróleo do mundo fosse comercializado exclusivamente em sua própria moeda nacional. A partir daquele instante, todos os países industrializados tornaram-se tributários involuntários da máquina financeira americana, necessitando acumular reservas de dólares para manter suas economias funcionando. Esse mecanismo gerou uma demanda perpétua pela divisa americana, permitindo que Washington acumulasse déficits astronômicos que quebrariam qualquer outra nação do planeta. Ao mesmo tempo, o soft power americano invadia as mentes e corações das populações globais através do cinema de Hollywood, da música e do estilo de vida consumista. O sonho americano passou a ser o ideal de felicidade universal, vendendo a ideia de que a liberdade individual estava intrinsecamente ligada ao consumo de produtos americanos. Essa dominação cultural foi mais eficiente que 1000 divisões de tanques, pois fez com que as elites de outras nações adotassem voluntariamente a visão de mundo de Washington. O cinema e a televisão transformaram-se em ferramentas de propaganda em massa, moldando a opinião pública mundial em favor das intervenções geopolíticas americanas. A queda do Muro de Berlim e a subsequente dissolução da União Soviética pareceram sacramentar o que os acadêmicos chamaram de o fim da história e o triunfo definitivo do capitalismo liberal. Os Estados Unidos emergiram da Guerra Fria não apenas como uma superpotência, mas como uma hiperpotência sem rivais à altura em nenhum quadrante do globo terrestre. O Pentágono passou a operar com a certeza de que poderia intervir militarmente em qualquer ponto do mapa sem enfrentar qualquer oposição significativa de outras potências. A globalização avançou sem freios, abrindo mercados e privatizando estatais ao redor do mundo sob a orientação estrita do Consenso de Washington. A supremacia tecnológica da América foi consolidada com a criação e a expansão da Internet, uma tecnologia que nasceu nos laboratórios militares do Pentágono e conquistou o ambiente civil. As grandes empresas de tecnologia que hoje dominam a comunicação mundial nasceram sob a proteção das leis de patentes e do capital de risco norte-americano. Controlar o fluxo de informações globais e os dados privados de bilhões de pessoas conferiu a Washington um poder de vigilância e de influência sem precedentes na história humana. A soberania digital das outras nações foi completamente anulada pela infraestrutura de servidores e cabos submarinos controlados por corporações americanas. O poder militar norte-americano desfrutava de uma vantagem tecnológica tão esmagadora que a simples aproximação de um grupo de porta-aviões de propulsão nuclear bastava para encerrar crises diplomáticas. Com mais de 800 bases militares espalhadas por todos os continentes, a América cercou seus potenciais adversários e garantiu o livre fluxo de commodities em direção ao seu mercado interno. O orçamento de defesa do país superava a soma dos gastos militares das 10 nações seguintes, criando uma barreira de entrada intransponível para qualquer competidor. Essa máquina de guerra garantia que a assinatura de Washington nos tratados internacionais fosse respeitada por amigos e inimigos. A aliança militar da OTAN transformou a Europa Ocidental em um protetorado de segurança americano, permitindo que os países europeus desmantelassem suas forças armadas e dependessem do guarda-chuva nuclear de Washington. Essa dependência estratégica garantiu que a política externa do continente europeu permanecesse alinhada de forma perfeitamente submissa aos interesses geopolíticos de longo prazo dos Estados Unidos. As decisões tomadas em Bruxelas passavam invariavelmente pelo crivo prévio dos diplomatas e generais destacados pela Casa Branca para monitorar os aliados transatlânticos. O sistema educacional e universitário americano converteu-se no farol do conhecimento global, atraindo as mentes mais brilhantes de todas as nacionalidades para os seus centros de pesquisa avançada. Ao oferecer recursos financeiros quase ilimitados e laboratórios de última geração, a América garantiu o monopólio da inovação científica e do registro de patentes comerciais de alto valor. Esse mecanismo de sucção de cérebros desidratou a capacidade inovadora dos países em desenvolvimento, mantendo-os na condição de meros exportadores de matéria-prima. A elite intelectual do planeta passou a pensar o mundo a partir das categorias conceituais desenvolvidas nas universidades da costa leste do Vale do Silício. O sistema jurídico norte-americano estendeu seus braços para além de suas fronteiras através do princípio da extraterritorialidade, punindo empresas estrangeiras que desobedecessem às leis decretadas pelo Congresso em Washington. Multinacionais europeias e asiáticas foram multadas em bilhões de dólares ou excluídas do sistema financeiro por negociarem com países colocados na lista negra americana.
Essa demonstração de poder jurídico internacional provou que a soberania das outras nações era uma ficção jurídica diante da realidade do Império Global americano. Nenhuma corporação ou banco ousava desafiar os decretos do Tesouro americano com medo de ser banida do comércio internacional de forma fulminante. A prosperidade doméstica decorrente dessa pilhagem institucionalizada criou uma classe média americana vasta e com um padrão de consumo jamais visto em qualquer época da história ocidental. O consumo desenfreado tornou-se o motor da economia global, fazendo com que o resto do mundo dependesse da disposição do consumidor americano em se endividar para comprar produtos. As casas nos subúrbios, os carros grandes e o desperdício estrutural passaram a ser financiados pelo crédito barato gerado pela emissão infinita de dólares. Esse ciclo parecia perfeito e eterno, uma engrenagem perpétua de riqueza que se retroalimentava sem qualquer sinal visível de que pudesse encontrar um limite material. No entanto, o próprio sucesso desse modelo de dominação global semeou os germes da autodestruição que começariam a brotar nas primeiras décadas do novo século. Ao se habituar a viver do privilégio exorbitante de emitir a moeda de reserva mundial, a América perdeu a disciplina fiscal e a capacidade de sacrifício coletivo. O império tornou-se pesado demais para ser carregado por uma estrutura econômica que trocou a produção real pela especulação financeira abstrata. O topo do mundo era um lugar confortável, mas a vertigem da altitude impediu a liderança americana de perceber que o chão sob seus pés estava rachando. A virada do milênio marcou o início de uma ressaca histórica profunda, onde a arrogância da hiperpotência colidiu frontalmente com os limites da realidade geopolítica e militar. Os ataques de 11 de setembro de 2001 arrastaram os Estados Unidos para uma armadilha estratégica perfeita nas areias do Oriente Médio. O que deveria ser uma demonstração rápida de força punitiva transformou-se em 2 décadas de guerras asfixiantes e sem um objetivo claro de vitória em termos políticos. O Pentágono queimou trilhões de dólares em campanhas infrutíferas no Iraque e no Afeganistão, drenando recursos vitais da nação enquanto destruía sua imagem moral perante a opinião pública internacional. Enquanto os olhos de Washington estavam obsessivamente fixos nas montanhas do Afeganistão e nos poços de petróleo iraquianos, uma transformação silenciosa e avassaladora ocorria no coração industrial americano. A ganância das grandes corporações, em busca de margens de lucro cada vez maiores, promoveu a maior desindustrialização voluntária da história humana, transferindo o parque produtivo para a Ásia. Regiões inteiras que outrora orgulhavam o país com suas usinas siderúrgicas e fábricas de automóveis transformaram-se no melancólico cinturão da ferrugem. Cidades prósperas declararam falência, deixando milhões de trabalhadores qualificados na miséria e sem qualquer perspectiva de reinserção no mercado de trabalho de alta tecnologia. A crise financeira global de 2008 desferiu um golpe de misericórdia na credibilidade do modelo econômico neoliberal que a América pregava com tanta arrogância para o mundo. A ganância desmedida de Wall Street, amparada por uma desregulamentação criminosa do setor bancário, criou uma bolha imobiliária que quase implodiu o sistema capitalista internacional. Para salvar os bancos culpados pela fraude, o governo americano imprimiu trilhões de dólares, socializando as perdas enquanto os cidadãos comuns perdiam suas casas e empregos. Esse resgate moral destruiu a confiança pública nas instituições financeiras e revelou que o sistema político trabalhava exclusivamente para proteger a elite financeira protegida. A infraestrutura dos Estados Unidos, que já foi orgulho e o motor do crescimento econômico do país, entrou em um processo de obsolescência e abandono generalizado. Aeroportos outrora modernos hoje se assemelham aos terminais de países subdesenvolvidos, com goteiras, sistemas de controle de tráfego aéreo ultrapassados e atrasos crônicos. As ferrovias de carga sofrem descarrilamentos frequentes devido à falta de manutenção dos trilhos, enquanto os trens de alta velocidade continuam sendo uma promessa distante e inalcançável. Pontes condenadas por engenheiros estruturais continuam recebendo tráfego pesado diariamente porque o governo federal e os estados não possuem os recursos necessários para realizar as reformas estruturais indispensáveis. O tecido social americano começou a se esgarçar de forma alarmante com a eclosão de uma epidemia silenciosa de mortes por desespero em massa. O abuso desenfreado de opioides, incentivado pela ganância de indústrias farmacêuticas inescrupulosas, devastou comunidades inteiras no interior do país, reduzindo a expectativa de vida da população.
O aumento alarmante nos índices de suicídio e de alcoolismo entre a classe trabalhadora branca reflete o sentimento de abandono por parte de um sistema político disfuncional. As famílias americanas viram-se espremidas entre salários estagnados há décadas e o custo astronômico dos sistemas privados de saúde e de educação superior. O endividamento da população atingiu patamares históricos insustentáveis, transformando os cidadãos em servos perpétuos de um sistema de crédito predatório que consome sua renda futura. Jovens recém-formados saem das universidades carregando faturas de dezenas de milhares de dólares, o que os impede de comprar imóveis ou de constituir família. O financiamento de veículos e os saldos de cartões de crédito transformaram-se em bombas relógio financeiras que ameaçam explodir a qualquer momento de instabilidade econômica. A ilusão de prosperidade baseada no consumo imediato foi substituída pela angústia diária de famílias que vivem a apenas um contra-cheque de distância da miséria total. A perda de controle sobre as fronteiras terrestres do Sul transformou-se em uma crise política permanente, expondo a incapacidade do Estado em gerenciar seus fluxos migratórios. A incapacidade de formular uma política imigratória racional e humanitária alimenta o ressentimento xenófobo e aprofunda as clivagens culturais que dividem o país em blocos irreconciliáveis. As cidades metropolitanas enfrentam dificuldades extremas para acolher a massa de refugiados econômicos, sobrecarregando os serviços públicos que já operavam perto do limite de sua capacidade material. Esse cenário de desorganização administrativa mina a autoridade do governo central e fortalece os discursos políticos de tom extremista e isolacionista. A polarização política deixou de ser um debate saudável de ideias para se transformar em uma guerra cultural tribalista e de soma zero que paralisou o Congresso. Os dois principais partidos políticos americanos enxergam-se mutuamente não como adversários legítimos, mas sim como inimigos existenciais que precisam ser destruídos a qualquer custo institucional. A confiança nas eleições, que sempre foi a pedra angular da estabilidade democrática do país, foi severamente abalada por teorias conspiratórias e contestações judiciais permanentes. A invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 expôs as feridas abertas de uma democracia que sangra diante das telas do mundo. O sistema de justiça americano, tradicionalmente visto como um pilar de estabilidade e isenção, foi arrastado para a arena da disputa político-partidária mais violenta. Decisões da Suprema Corte passaram a ser interpretadas como atos puramente políticos, destruindo a legitimidade de um tribunal que deveria arbitrar os conflitos constitucionais com neutralidade. A instrumentalização de processos judiciais para atacar oponentes políticos gerou um ambiente de desconfiança institucional que ameaça a própria segurança jurídica do país de forma inédita. Quando os cidadãos deixam de acreditar na imparcialidade dos juízes, as regras básicas de convivência social civilizada começam a colapsar de maneira acelerada. As Forças Armadas dos Estados Unidos enfrentam uma crise de recrutamento sem precedentes históricos, reflexo da desilusão da juventude com as guerras de intervenção estrangeira. Os critérios físicos e educacionais dos candidatos precisaram ser rebaixados para preencher as cotas mínimas de soldados necessários para manter a prontidão das operações globais. A perda de foco na eficácia militar e a introdução de disputas ideológicas nos quartéis minaram a coesão interna e o moral das tropas em atividade. Generais de alta patente parecem mais preocupados em garantir posições lucrativas em conselhos de administração de empresas de defesa do que em vencer conflitos estratégicos reais. O soft power americano perdeu seu magnetismo original à medida que a cultura de entretenimento de Hollywood abriu mão das narrativas universais para se concentrar em agendas ideológicas divisivas. O público internacional começou a rejeitar os produtos culturais americanos, buscando alternativas que respeitem suas próprias tradições e valores locais. O colapso da audiência das grandes premiações de cinema e televisão reflete o divórcio completo entre as elites criativas da Califórnia e o espectador comum em todo o mundo. A imagem da América como a terra da liberdade e da oportunidade foi substituída pela percepção de uma sociedade fraturada, caótica e em franco processo de decadência moral. Todos esses sinais de desgaste interno interagem entre si, criando um efeito de feedback negativo que acelera o declínio global da superpotência ocidental. Cada crise não resolvida acumula-se sobre a anterior, reduzindo a margem de manobra dos governantes e aumentando a probabilidade de um erro de cálculo fatal.
O mundo observa esse processo com uma mistura de ansiedade e de expectativa, ciente de que as fissuras na fachada do império são profundas demais para serem escondidas por muito tempo. O gigante americano continua de pé, mas suas pernas estão enfraquecidas pelas dores de um corpo social que negligenciou sua própria saúde interna por tempo demais. A história nos mostra que o declínio de uma grande potência sempre coincide com a ascensão meteórica de um rival determinado, organizado e paciente. Enquanto os Estados Unidos gastavam suas energias e riquezas em conflitos sem fim, a China executava o maior plano de desenvolvimento econômico da história moderna. Pequim transformou-se na fábrica do mundo, dominando as cadeias de suprimento globais de componentes eletrônicos essenciais, medicamentos e painéis solares avançados. O governo chinês não buscou clonar o modelo democrático ocidental, mas sim provar que o capitalismo de Estado centralizado pode ser mais eficiente no planejamento de longo prazo. A iniciativa da nova Rota da Seda estendeu os tentáculos econômicos e geopolíticos de Pequim por mais de uma centena de países em desenvolvimento na Ásia, África e América Latina. Através de investimentos maciços em infraestrutura pesada, como portos, ferrovias e redes de telecomunicação de quinta geração, a China criou uma rede de fidelidade política incontestável. Países endividados com os bancos estatais chineses passam a votar alinhados com os interesses asiáticos nos fóruns internacionais, esvaziando a influência tradicional dos diplomatas americanos. Onde antes Washington enviava bombardeiros para impor sua vontade, Pequim envia engenheiros e contratos bilionários de financiamento de infraestrutura. A dívida nacional dos Estados Unidos ultrapassou a marca astronômica de 34 trilhões de dólares, um número que desafia a própria lógica da sustentabilidade financeira elementar. O pagamento dos juros dessa dívida colossal consome anualmente mais recursos do orçamento federal do que os gastos monumentais com o próprio Ministério da Defesa do país. A máquina de impressão de dinheiro do Federal Reserve trabalha em ritmo frenético para evitar a paralisia do Estado, alimentando uma inflação estrutural que corrói os salários dos trabalhadores. A dependência americana de compradores estrangeiros para seus títulos da dívida, especialmente de rivais estratégicos, cria uma vulnerabilidade geopolítica sem precedentes históricos. O movimento em direção à desdolarização do comércio global deixou de ser uma retórica marginal para se transformar em uma realidade operacional em expansão acelerada. O bloco dos BRICS, liderado por China, Rússia e Índia, lidera a transição para transações comerciais utilizando as moedas nacionais dos próprios países envolvidos no comércio. O petrodólar, que garantiu a hegemonia americana por décadas, enfrenta seu maior desafio com a Arábia Saudita aceitando o yuan chinês em troca de suas exportações de petróleo. À medida que a necessidade global de acumular dólares diminui, as notas verdes impressas em excesso retornarão aos Estados Unidos, provocando uma hiperinflação interna destrutiva. A polarização política interna dos Estados Unidos atingiu um nível de malignidade tamanha que impede a aprovação de orçamentos federais básicos de maneira civilizada e planejada. O espectro de um calote da dívida soberana americana assombra os mercados financeiros mundiais a cada poucos meses devido aos impasses teatrais no Congresso Nacional. Os congressistas utilizam a estabilidade econômica global como refém em disputas partidárias mesquinhas que destroem a reputação de confiabilidade do país perante os investidores internacionais. O governo americano perdeu a capacidade elementar de planejar investimentos estratégicos para os próximos 10 ou 20 anos, vivendo em um estado permanente de gerenciamento de crises semanais. O controle sobre as tecnologias de fronteira, como os semicondutores de última geração, transformou-se no campo de batalha mais crítico da atual Guerra Fria tecnológica entre Washington e Pequim. Os Estados Unidos tentam asfixiar o avanço chinês por meio de sanções unilaterais e restrições à exportação de maquinário de litografia avançada de chips eletrônicos. No entanto, essa estratégia de contenção tecnológica está acelerando a autossuficiência da China, que investe centenas de bilhões de dólares para desenvolver sua própria indústria de semicondutores nativa. Quando o bloqueio americano falhar totalmente, Pequim deterá o controle completo de toda a cadeia tecnológica de ponta, isolando o Ocidente de forma definitiva. Se você chegou até este ponto do vídeo, percebeu que a geopolítica mundial não é feita de eventos isolados, mas sim de uma engrenagem contínua e assustadora que está se movendo agora, neste exato segundo.
O mundo que conhecemos está mudando mais rápido do que a capacidade da maioria das pessoas de compreender o que está acontecendo nas sombras do poder global. Se você não quer ser pego de surpresa pelo colapso de sistemas econômicos e pela ascensão de novas potências que mudarão sua vida real, você precisa se inscrever neste canal agora mesmo. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para garantir que você fará parte do grupo seleto que entende a história no momento exato em que ela está sendo escrita na nossa frente. A desconfiança do resto do mundo na liderança moral e política de Washington reflete-se na busca por alianças de segurança regionais que excluem expressamente a presença dos Estados Unidos. A União Africana e a Organização para a Cooperação de Xangai fortalecem-se como fóruns alternativos onde as decisões continentais são tomadas sem a interferência ou monitoramento de diplomatas ocidentais. A América Latina, tradicionalmente tratada pela Casa Branca como seu quintal geopolítico exclusivo, hoje encontra na China seu principal parceiro comercial e investidor em projetos de infraestrutura crítica. A perda desse controle regional histórico demonstra que a capacidade de projeção de poder político de Washington está encolhendo em seu próprio hemisfério geográfico. A fragilidade das cadeias globais de suprimento ocidentais ficou escancarada durante as recentes crises logísticas internacionais, expondo a total dependência americana de manufaturas e insumos essenciais asiáticos. A falta de princípios ativos para medicamentos básicos e de componentes para a montagem de equipamentos de defesa revelou um calcanhar de Aquiles industrial que não pode ser corrigido a curto prazo. O esforço tardio de Washington para trazer as fábricas de volta ao território nacional choca-se contra a escassez de mão de obra técnica qualificada e os custos de produção proibitivos da sociedade americana atual. O capitalismo americano acabou gerando uma armadilha perfeita onde a eficiência de curto prazo destruiu a segurança nacional de longo prazo. A espionagem industrial e cibernética em escala industrial promovida por atores estatais asiáticos neutralizou grande parte das vantagens competitivas corporativas que as empresas americanas detinham no mercado global. Segredos comerciais confidenciais de caças de combate, sistemas de mísseis, turbinas eólicas e biotecnologia médica avançada foram absorvidos e replicados em tempo recorde por engenheiros orientais. Essa transferência forçada ou clandestina de propriedade intelectual economizou trilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento para os rivais estratégicos da superpotência ocidental. A comunidade de inteligência americana assiste, impotente, ao esvaziamento diário de seus segredos tecnológicos mais bem guardados através do espaço cibernético. A divisão da sociedade americana em bolhas de informação radicalmente opostas e alimentadas por algoritmos de redes sociais destruiu a possibilidade de qualquer consenso nacional sobre temas vitais de sobrevivência do Estado. A própria definição de fatos e da realidade tornou-se objeto de disputa ideológica, onde metade do país rejeita terminantemente as informações produzidas pelas instituições oficiais da outra metade. Esse estado de guerra psicológica interna permanente consome a energia mental da população e das lideranças políticas, impedindo a união nacional diante de ameaças externas reais. Um país em permanente guerra civil-cultural interna não possui a estabilidade psicológica necessária para liderar um planeta complexo e hostil. O contraste entre o planejamento estratégico de longo prazo de Pequim e o curto-prazismo eleitoreiro de Washington é o fator determinante que explica a inversão de polaridade na liderança global. Enquanto o Partido Comunista Chinês projeta metas de desenvolvimento socioeconômico para o ano de 2049, os políticos americanos planejam suas ações pensando apenas na próxima rodada de financiamento de campanha na semana seguinte. Essa assimetria estrutural de planejamento garante que a China consiga posicionar suas peças no tabuleiro geopolítico com precisão cirúrgica, enquanto os Estados Unidos reagem de forma caótica e puramente reativa aos acontecimentos mundiais. O esgotamento da ordem unipolar americana abre caminho para cenários geopolíticos futuros marcados por uma instabilidade crônica e pelo perigo constante de um conflito militar de proporções globais. O cenário mais provável e imediato é a consolidação definitiva de um mundo multipolar fraturado em esferas de influência regional fechadas e mutuamente exclusivas. Nesse novo arranjo internacional, nenhuma superpotência isolada terá a capacidade de ditar as regras do comércio ou da segurança mundial de maneira imperial e absoluta. O planeta assistirá ao renascimento dos impérios regionais históricos, onde potências locais exercerão domínio incontestável sobre seus respectivos vizinhos geográficos imediatos.
A ilha de Taiwan representa o ponto de ruptura mais perigoso e provável para o início de uma confrontação militar direta entre as forças dos Estados Unidos e da China nas próximas décadas. Uma invasão ou um bloqueio naval bem-sucedido promovido por Pequim destruiria a credibilidade de todas as garantias de segurança que Washington oferece aos seus aliados asiáticos tradicionais, como Japão e Coreia do Sul. O controle chinês sobre a produção global de microchips avançados sediado em Taiwan conferiria ao governo comunista um poder de estrangulamento econômico definitivo sobre a indústria tecnológica ocidental. O Pentágono sabe que travar uma guerra convencional a milhares de milhas de distância de suas bases continentais apresenta chances de sucesso militar extremamente reduzidas. A balcanização da internet do espaço tecnológico mundial criará fronteiras digitais intransponíveis, dividindo o mundo entre ecossistemas tecnológicos ocidentais e orientais completamente incompatíveis entre si. Países terceiros serão forçados a escolher entre adotar a infraestrutura de satélites, redes de telefonia e inteligência artificial dos Estados Unidos ou os sistemas alternativos desenvolvidos pela China. Essa divisão digital estender-se-á para o campo dos padrões técnicos mundiais, forçando uma duplicação cara e ineficiente de toda a tecnologia de comunicação global existente. A soberania sobre os dados e o controle dos algoritmos de informação transformar-se-ão nas armas de controle social mais eficientes de cada bloco geopolítico. O enfraquecimento do dólar americano acelerará o surgimento de moedas digitais emitidas por bancos centrais estrangeiros projetadas especificamente para contornar o monitoramento financeiro do Tesouro de Washington. O comércio de commodities vitais, como petróleo, gás natural, lítio e grãos alimentícios agrícolas, passará a ser liquidado através de plataformas baseadas em tecnologia blockchain soberana. Esse sumiço das transações comerciais internacionais do circuito bancário ocidental neutralizará a eficácia das sanções econômicas americanas, eliminando a principal arma de coerção não militar da diplomacia de Washington. O isolamento financeiro passará a ser um risco administrável para qualquer nação disposta a desafiar as diretrizes ocidentais. A aliança militar da OTAN enfrentará crises de identidade internas insustentáveis à medida que os interesses econômicos dos países europeus colidirem com as demandas de contenção geopolítica impostas por Washington. Países europeus industrializados, dependentes de energia barata e de mercados consumidores em expansão na Ásia, resistirão em participar de guerras comerciais ou tecnológicas decretadas pela Casa Branca. O esvaziamento do compromisso de defesa mútua transatlântico transformará a aliança em uma casca vazia, incapaz de projetar poder militar crível fora de suas fronteiras geográficas tradicionais. A Europa Ocidental descobrirá que foi deixada geopoliticamente isolada entre uma América decadente e isolacionista e uma Eurásia em ascensão econômica esmagadora. A corrida armamentista espacial e hipersônica transformará o ambiente militar global, neutralizando os tradicionais sistemas de defesa antimísseis nos quais os Estados Unidos investiram centenas de bilhões de dólares nas últimas décadas. Vetores hipersônicos manobráveis desenvolvidos por rivais estratégicos podem atingir grupos de porta-aviões americanos ou centros de comando continental em poucos minutos, sem possibilidade de interceptação útil. Essa quebra da paridade estratégica convencional retira da América sua principal vantagem militar psicológica, que era a invulnerabilidade de seu próprio território nacional continental. Os planejadores militares do Pentágono enfrentam a dura realidade de que a geografia protetora dos oceanos Atlântico e Pacífico já não garante a segurança nacional. O avanço das mudanças climáticas globais e a disputa pela posse de recursos naturais escassos, como água potável e terras raras, acenderão novos focos de conflito violento em regiões periféricas instáveis. A incapacidade das instituições financeiras internacionais tradicionais em mediar essas disputas por recursos vitais levará ao colapso de estados inteiros na periferia do capitalismo global. Ondas migratórias em massa de refugiados climáticos e econômicos pressionarão as fronteiras das nações desenvolvidas, testando os limites da estabilidade política e da tolerância social dessas sociedades. Os Estados Unidos vir-se-ão cercados por crises humanitárias e geopolíticas simultâneas, incapazes de atuar como bombeiro ou pacificador global do planeta. O sistema financeiro doméstico americano enfrentará o espectro de uma crise de liquidez crônica decorrente da perda do privilégio exorbitante da emissão ilimitada da moeda de reserva global.
Para continuar atraindo investidores internacionais dispostos a financiar seus déficits orçamentários, o Federal Reserve será obrigado a manter as taxas de juros em patamares elevados por longos períodos. Essas taxas de juros permanentemente altas esganarão o crescimento econômico interno do país, provocando falências generalizadas de empresas altamente endividadas e o aumento do desemprego estrutural. O governo federal será forçado a realizar cortes drásticos em programas de assistência social básica, alimentando ainda mais a fúria da população empobrecida. A fragmentação da governança global levará ao colapso do comércio internacional baseado em regras de livre mercado unificadas, abrindo espaço para um protecionismo econômico agressivo e generalizado. Tarifas alfandegárias punitivas, cotas de importação rígidas e guerras de subsídios estatais transformar-se nas ferramentas padrão de gestão econômica de todos os governos mundiais. O comércio global encolherá em volume físico e valor financeiro, encarecendo os produtos de consumo diário para as populações de todos os países envolvidos nessa disputa. A era da abundância de produtos baratos garantida pela globalização logística desenhada na década de 90 chegará ao seu fim definitivo e melancólico. As corporações multinacionais americanas perderão o acesso privilegiado e a liderança de mercado que detinham em economias emergentes de grande escala populacional na Ásia e na América Latina. Governos locais priorizarão o desenvolvimento de campeões nacionais de tecnologia e manufatura ou fecharão acordos comerciais preferenciais com fornecedores sediados em Pequim ou Nova Delhi. O encolhimento das receitas internacionais dessas corporações ocidentais provocará uma queda brutal nas bolsas de valores de Nova York, destruindo os fundos de pensão de milhões de aposentados americanos. A riqueza financeira abstrata acumulada em Wall Street evaporará diante da perda de mercados consumidores reais na economia concreta internacional. O risco de um acidente nuclear ou de um erro de cálculo militar estratégico aumentará exponencialmente devido à ausência de canais de comunicação diplomática confiáveis entre as superpotências rivais. Os tratados de controle de armas nucleares e de desarmamento estratégico herdados da Guerra Fria foram abandonados ou rasgados unilateralmente por ambas as partes nos últimos anos. O mundo viverá sob a sombra constante de uma destruição mútua assegurada e instável, onde decisões vitais sobre a sobrevivência da humanidade precisarão ser tomadas em poucos minutos por lideranças sob extrema pressão psicológica. A estabilidade estratégica garantida pelo medo racional do passado foi substituída pelo orgulho nacionalista e pelo cálculo de risco irresponsável. A América enfrentará a dura escolha histórica entre aceitar pacificamente seu novo papel como uma grande potência entre outras ou arrastar o planeta inteiro para o abismo de uma guerra total de transição hegemônica. A transição violenta de poder é a regra geral na história dos impérios humanos, sendo a passagem pacífica de comando uma raridade estatística quase inexistente nos registros civilizacionais. Os próximos anos definirão se a liderança política de Washington possui a maturidade estratégica necessária para gerenciar seu próprio declínio relativo com dignidade e pragmatismo. O relógio geopolítico continua correndo de forma implacável, e as escolhas feitas hoje determinarão o destino das próximas gerações humanas na Terra. Ao projetarmos o destino final dos Estados Unidos nas próximas décadas deste século, a imagem que emerge não é a de um desaparecimento geográfico, mas de uma profunda mutação existencial. A América murchará como o farol da civilização ocidental, recolhendo-se para dentro de suas próprias fronteiras em uma postura defensiva, isolacionista e profundamente marcada pelo ressentimento de sua elite. O país continuará detendo um arsenal nuclear formidável e uma economia de grande porte, mas perderá a capacidade mágica de ditar os rumos culturais, econômicos e políticos do resto do planeta. O império global terminará não com um estrondo cinematográfico de bombas, mas com um sussurro melancólico de burocratas assinando a perda de sua hegemonia monetária. O século XXI será lembrado pelos historiadores do futuro como a era da transição hegemônica inevitável e dolorosa da bacia do Atlântico Norte para o dinamismo da bacia do Pacífico e da Eurásia. Essa mudança do eixo de gravidade econômico do planeta encerra um ciclo de mais de 500 anos de dominação e supremacia das potências ocidentais sobre as civilizações orientais. O Ocidente precisará reaprender a negociar em termos de igualdade absoluta com culturas que ele habituou-se a colonizar, explorar ou ignorar durante séculos de soberba tecnológica. Os valores do universalismo liberal serão substituídos por um pragmatismo civilizacional baseado no respeito mútuo à soberania de cada bloco regional.
A sociedade americana do futuro será caracterizada por uma divisão geográfica e econômica profunda entre regiões litorâneas integradas ao comércio remanescente e o interior continental empobrecido e isolado. As grandes metrópoles transformar-se-ão em cidadelas fortificadas de alta tecnologia, onde elites globais viverão protegidas por sistemas de segurança privada contra a violência urbana das massas marginalizadas. A classe média, que foi a âncora da estabilidade política e da democracia americana no século passado, deixará de existir como uma força social relevante e coesa. O país assemelhar-se-á cada vez mais às repúblicas oligárquicas da América Latina, marcadas por uma desigualdade abissal de renda e pela disfuncionalidade administrativa crônica. O processo de reinvenção nacional dos Estados Unidos exigirá uma dolorosa purgação de seus mitos fundacionais de excepcionalismo e de destino manifesto dados por direito divino. A população precisará aceitar que o padrão de consumo desenfreado e insustentável do passado era um privilégio temporário financiado pela exploração do sistema financeiro global, e não uma lei natural da economia. Essa mudança de mentalidade coletiva gerará traumas psicológicos profundos e convulsões sociais violentas antes que um novo equilíbrio de convivência interna possa ser alcançado com sucesso. A busca por bodes expiatórios externos ou minorias internas alimentará a retórica de demagogos políticos de tendências autoritárias durante esse longo período de transição histórica. A ciência e a inovação tecnológica nos Estados Unidos sobreviverão em nichos altamente especializados e vinculados ao complexo militar industrial e à segurança do Estado, perdendo sua capacidade de transbordamento civil generalizado. As mentes mais brilhantes do planeta já não escolherão a América como seu destino de preferência, optando por centros de pesquisa mais estáveis, seguros e acolhedores no continente asiático ou europeu. O Vale do Silício perderá sua aura de meca da tecnologia mundial, transformando-se em um conjunto de corporações burocratizadas e focadas na manutenção de seus monopólios protegidos pelo governo. A inovação disruptiva que muda os rumos da produção material humana acontecerá longe do solo americano, em laboratórios que operam sob outras lógicas culturais e estatais. O futuro das Forças Armadas Americanas será o de uma retração estratégica global forçada pela realidade orçamentária e pela obsolescência de suas plataformas de projeção de poder convencionais. A Marinha dos Estados Unidos reduzirá suas patrulhas oceânicas permanentes, abandonando a pretensão de garantir a segurança de todas as rotas de comércio marítimo mundiais de forma simultânea e isolada. As bases militares espalhadas pelo mundo serão progressivamente desativadas ou entregues aos governos soberanos locais devido à incapacidade financeira do Tesouro em manter sua infraestrutura logística onerosa. O Pentágono concentrará seus recursos remanescentes na defesa estrita do continente norte-americano e na proteção de suas linhas de suprimento vitais vizinhas imediatas. O que você testemunhou ao longo deste documentário não é uma teoria da conspiração barata ou um exercício de pessimismo infundado, mas sim a crônica fria e documentada da maior mudança tectônica do poder mundial da nossa era. A história não faz pausas e os eventos que definirão a riqueza, a segurança e a liberdade da sua família estão acontecendo neste exato minuto por trás das cortinas da grande mídia tradicional. Se você fechar este vídeo sem se inscrever, você estará escolhendo voluntariamente a cegueira geopolítica em um mundo que pune severamente os desinformados e os desatentos. Inscreva-se agora, ative o sino de notificações e garanta o seu acesso semanal às análises estratégicas que a elite financeira utiliza para proteger seus próprios interesses enquanto o velho mundo desaba. A ordem internacional que emergirá das cinzas da Pax Americana será um sistema complexo de equilíbrios de poder instáveis, sem a presença de um xerife global ou de um tribunal de última instância confiável. As organizações internacionais tradicionais, como a ONU, passarão por uma reforma radical que refletirá o peso real das potências asiáticas e eurasianas ou serão substituídas por novas estruturas diplomáticas alternativas. O direito internacional será interpretado de forma estritamente soberana e realista, valendo apenas a força concreta e a capacidade de dissuasão militar real de cada nação envolvida nas disputas. A estabilidade mundial dependerá da sabedoria e do sangue frio das lideranças das grandes potências regionais em evitar que seus atritos comerciais transformem-se em conflitos de aniquilação mútua. A agonia do Império Americano será um processo longo, sinuoso e repleto de contradições, alternando momentos de aparente recuperação econômica com quedas abruptas na sua credibilidade internacional e coesão interna.
O observador superficial será enganado por espasmos temporários de otimismo nos mercados financeiros ou por discursos triunfalistas de presidentes de plantão na Casa Branca. No entanto, as forças estruturais profundas da demografia, da dívida astronômica e da desindustrialização crônica continuarão executando seu trabalho silencioso de demolição da base material da superpotência ocidental. O destino histórico está selado pelas leis imutáveis que governam a ascensão, o ápice e a queda de todas as construções políticas imperiais humanas desde a aurora da nossa civilização. A transição para a nova ordem mundial multipolar imporá sacrifícios econômicos e adaptações difíceis para todos os países do planeta, incluindo aqueles que hoje celebram o declínio do Império Ocidental. A perda de estabilidade nas rotas comerciais globais e a volatilidade nos preços das commodities vitais exigirão uma resiliência e uma autossuficiência nacional que muitas nações esqueceram como praticar nas últimas décadas de globalização fácil. O protecionismo e as disputas por recursos vitais escassos criarão um ambiente internacional hostil e competitivo, onde apenas os estados organizados, disciplinados e com coesão social interna conseguirão sobreviver e prosperar com segurança. O fim da era americana não significa a chegada de uma utopia de paz universal, mas o início de um capítulo histórico realista, complexo e perigoso. Resta aos cidadãos do mundo e aos analistas estratégicos observarem os desdobramentos dessa transformação histórica com o olhar desprovido de paixões ideológicas ou de ilusões infantis sobre a perenidade dos impérios humanos. Os sinais estão dados de forma clara e ruidosa em todas as frentes da atividade humana, bastando ter a coragem intelectual de olhar para os dados reais e aceitar suas conclusões lógicas incontestáveis. Os Estados Unidos da América viveram seu momento de glória máxima no cenário da história, deixando uma marca indelével na cultura, na ciência e na organização política do nosso planeta. O fechamento das cortinas do século americano é apenas a confirmação de que a história é um fluxo perpétuo que não tolera a estagnação nem a arrogância permanente de nenhuma superpotência. Diante do crepúsculo da Pax Americana e do nascimento incerto dessa nova ordem mundial, somos forçados a refletir sobre a fragilidade de tudo aquilo que consideramos sólido, eterno e inabalável nas nossas sociedades modernas. O século que se desenha diante dos nossos olhos não pertencerá a uma única nação ou a um único modelo cultural exclusivo, mas será o palco de uma sinfonia complexa, dissonante e multifacetada de civilizações antigas que despertam para retomar seus lugares de direito na história humana. A América está descobrindo, da maneira mais dura e dolorosa possível, que nenhum privilégio econômico ou militar dura para sempre quando se negligencia a virtude, a disciplina e a justiça dentro de sua própria casa. O mundo continua girando, os impérios continuam caindo, e uma nova era geopolítica fascinante, assustadora e completamente desconhecida acaba de começar diante dos nossos próprios olhos atentos. Talvez a pergunta mais importante não seja se os Estados Unidos estão perdendo o século. Talvez a verdadeira pergunta seja: quem está preparado para o mundo que virá depois? Porque a história nunca deixa espaços vazios. Quando uma potência recua, outra avança. Quando uma ordem desaparece, uma nova começa a nascer. E neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, líderes políticos, estrategistas militares e gigantes financeiros estão se preparando para uma realidade que a maioria das pessoas ainda não consegue enxergar. Uma realidade onde o poder será distribuído de forma diferente. Onde novas alianças serão formadas. Onde antigas certezas desaparecerão. E onde decisões tomadas hoje poderão definir o equilíbrio global pelas próximas gerações. Os sinais estão por toda parte. Nas guerras. Nas moedas. Nas fábricas. Nos portos. Nos satélites. Nos cabos submarinos que carregam a internet. E até mesmo nos produtos que você compra todos os dias. A grande questão é que a maioria das pessoas só percebe uma mudança histórica depois que ela já aconteceu. Mas você acabou de testemunhar os indícios enquanto eles ainda estão acontecendo. Talvez a América consiga se reinventar. Talvez consiga recuperar parte de sua força. Ou talvez estejamos assistindo aos primeiros capítulos do fim definitivo do chamado século americano. Ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é inegável. O mundo que existia após a Segunda Guerra Mundial está desaparecendo diante dos nossos olhos.
E o que está surgindo em seu lugar será mais complexo, mais competitivo, mais imprevisível. E possivelmente mais perigoso do que qualquer período das últimas décadas. A pergunta já não é se a mudança está chegando. Ela já chegou. A única dúvida que permanece é: quem estará preparado quando a próxima grande crise revelar ao mundo quem realmente controla o futuro? E é exatamente isso que vamos continuar investigando. Porque a história não terminou. Na verdade, ela está apenas começando.